E aí galera, belezinha? Boa noite. Acharam que eu tinha esquecido, né? Hoje nós vamos continuar então o nosso vídeo falando sobre eles, os Orianos. Solta a vinheta. Bom, como eu tinha comentado no último vídeo, né? Hoje eu vou estar dando sequência aí naquele programa que eu estou fazendo, né? De vários, né, vídeos falando sobre os estelares, né? Então dando continuidade aí hoje aos nossos amiguinhos aí, os Orianos, né? Como quem tinha assistido o vídeo anterior viu, eu comecei falando um pouco sobre os Orianos, né, sobre a questão do problema que os Orianos vinham enfrentando em sua raça, né? E caso você não tenha visto, eu vou deixar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, o link para você acessar o vídeo anterior e poder assistir, beleza? Beleza, 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 beleza. Bom, nossos amiguinhos orianos, né, tiveram aí um dos maiores, talvez, se não talvez o maior, né, grande problema existente na raça dos seres aí de fora. Por quê? Eles perderam, né, como quem pôde ver lá no vídeo anterior, a sua capacidade transmutativa, e com isso eles começaram ali então a entrar em um estado de perecimento, né? Começaram a morrer, né? Ah, Pierre, mas por que isso é um problema? Porque, bom, né? Se você não assistiu o vídeo anterior, realmente você não vai saber. Ai, ai. Mas, em verdade, por quê? Porque até então não existia morte no universo, né? Os seres, para quem assistiu o vídeo anterior já tá ligado, eles têm aí uma capacidade que é a capacidade transmutativa. E os Orianos, por conta de uma série de eventos, de coisas que aconteceram, eles perderam essa capacidade transmutativa, e então eles estavam aí pesquisando formas de tentarem, de uma maneira meio mesmo que sintética, de resolver essa questão, né? Essa pesquisa dos Orianos fez com que eles saíssem, inclusive, do seu próprio sistema, saindo de Orion, saindo do seu planeta, do seu sistema galáctico, indo buscar essa solução, inclusive em outras localidades, o que fez com que, claro, eles acabassem chegando aí aqui no nosso planetinha, na Terra, tá? Essa pesquisa dos Orianos aqui na Terra, ela era bem interessante, né? Porque a Terra, ela tem uma capacidade meio que única no universo, sabe, gente? Pouquíssimos planetas no universo, e quando eu falo no universo, eu me refiro ao grande universo, né? Então, ou seja, pouquíssimos planetas mesmo, tá? Em todo o grande universo, tem as qualificações que o planeta Terra possui. O que isso quer dizer? A Terra, ela tem uma capacidade adaptativa muito interessante, né, que poucos planetas no universo possuem, que é a capacidade de tudo aquilo que chega até o nosso planeta e porventura, vamos dizer assim, de alguma maneira cai aqui, chega aqui, pela sua biodiversidade, né, pela sua natureza diversa, todo o seu sistema biológico, ela tem a capacidade de meio que abraçar aquilo, né, e transformar em algo natural, pertinente ao próprio planeta, né? O que eu estou querendo dizer com isso? É bem simples, né? Coisas que na verdade não são pertencentes ao nosso mundo, que não fazem parte da esfera do planeta Terra, mas que porventura chegaram aqui de alguma maneira, sabe? Tipo, caíram de meteoros, ou sei lá, foram trazidos de camelo pelos seres de Marte, enfim. Esse nem tem camelo, tá, gente? Eu e a minha cabeça, né? Maluco, é? Ou você é idiota? Mas enfim, chega aqui
A natureza, ela, digamos, é como se ela aprendesse o padrão daquilo, né? E aí ela reproduz depois de algum tempo, claro, né? De alguns anos, milênios, enfim, sei lá, um ciclo, essa essa coisa estando em meio ao habitat natural da Terra, ela acaba sendo depois absorvida e reproduzida como se ela sempre tivesse pertencido ao planeta. Isso é uma condição meio única do planeta Terra, né? Aconteceu assim, por exemplo, com ouro, aconteceu assim com o diamante, que foram minérios trazidos de fora por seres, né? E acabaram sendo absorvidos pelo planeta e depois reproduzidos aí em larga escala, tanto que a gente tem isso aí até hoje, né? Então, para os seres de Orion, era extremamente interessante essa pesquisa, né? Levando em consideração de que talvez muitos dos minérios existentes aqui não tinham em lugar algum do universo, inclusive lá em Orion, no planeta deles, não existiam esses objetos, esses minérios. Então, eles decidiram fazer essa pesquisa. A pesquisa foi aprovada pela Federação. Para quem assistiu o primeiro vídeo, tá ligado que o processo de aprovação ele é um pouco longo, né? Ele é demorado, mas ele foi aprovado. E aí, com isso, eles começaram a sua pesquisa aqui. A pesquisa deles não ia nada bem mesmo, né? Porque, como a gente pôde observar também no primeiro vídeo, a transmutação era uma habilidade totalmente energética. Então, uma forma de tentar criar isso de uma maneira sintética, que era o que basicamente os orianos estavam buscando, era algo em verdade inviável. O que fazia com que, então, portanto, o trabalho deles não tivesse indo nada bem. Mas eles continuavam, né? E eles continuaram e começaram a fazer várias pesquisas. Olha só, olha só, olha lá, olha só, olha que legal. Olha. Que chegaram basicamente a lugar nenhum. E nesse meio tempo, foi observado por eles, né, o planeta Terra. Como eu disse, ele era bem uma croaca, né? Não mudou muito, inclusive, de lá para cá, né? Inclusive, acho que até piorou um pouco, porque agora tem mais gente. Não tem graça, cara. Não tem graça. Mas isso fazia com que o planeta não fosse habitado, na verdade, né? Então tinha aqui só vegetação, natureza, minérios e algumas raças de animais. E entre essas raças de animais foi observado pelos orianos, né, pelos Greys, uma raça em específico, que era uma raça de uns primatas, que eles acharam interessante, né? E como eu tinha dito, a pesquisa deles já não ia bem, então eles começaram a entrar meio que num estado de desespero, né? Porque a pesquisa deles não ia nada bem, o corpo deles estavam se desgastando, né? Eles estavam envelhecendo, eles estavam entrando em um estado de perecimento, né? De mortandade. E como isso nunca tinha acontecido no universo, eles começaram então a conjecturar, vamos dizer assim, o pior cenário possível, né? E qual seria o pior cenário possível para os orianos? Ah, beleza, a gente não vai conseguir resolver isso, a gente vai morrer. E aí, se a gente morrer, como é que vai ser, né? Porque, tipo, a minha consciência vai ficar livre, voando, boiando no nada, no vácuo do espaço, sem um corpo para poder ela existir e interagir com as outras pessoas. O que vai ser da minha consciência? E isso era um grande problema, na verdade. Não só para a raça dos orianos, mas um problema para o universo. Porque como até então não existia seres no universo mortais, né? Eles não morriam, eles simplesmente transmutavam. O fato de não existi-los também fazia com que não houvesse a necessidade de existir, por exemplo, coroas espirituais. Então, portanto, toda a arquitetação de plano espiritual que a gente tem hoje, colônias espirituais, processos de reencarne, tudo que a gente sabe hoje sobre espiritualidade, apaga, passa uma borracha e faz como se nunca tivesse existido. Porque era assim naquela época. É tudo antes disso existir, porque em verdade não tinha necessidade. Então você imagina, por que Deus e os seres do universo iriam criar
uma colônia espiritual ou toda uma coroa espiritual, sendo que não havia necessidade de esse tipo de coisa existir, porque não existia espíritos, né, espiritualidade. Os que existiam estavam dentro da matéria, né, e aí sim, isso começou a ser um problema bem grave, né, e os orianos decidiram então começar a tentar estudar a raça dos primatas existentes aqui no planeta. Só que, galera, tem regras. A few moments later. E para quem pôde observar, as regras do plano ascensionável, né, ascensionário, ascensionista, eu não sei como eles falam, né, do plano de ascensão, é talvez tão burocrática quanto qualquer outro tipo de regra existente que a gente poderia ter aqui no nosso plano terreno, né? E esse tipo de coisa são coisas que precisa de uma autorização da Federação Interuniversal. Então, portanto, não é porque os orianos já estavam com a autorização aqui de estarem aqui no planeta explorando que eles podiam simplesmente falar assim: ah, legal, eu tô vendo um primata ali, aquela forma de vida é interessante, eu vou explorar aquela forma de vida. Não, tá, gente? Eles precisavam de uma autorização para poder explorarem. Poxa, Pierre, e a federação deu essa autorização? Sim, mas para quem tá ligado, né, como eu falei, o processo de aprovação e a própria viagem, as viagens estelares que existiam entre a federação e voltarem para um outro universo e tal, eram bem demoradas, o que fazia com que esse processo fosse bem longo, né? Então, para quem assistiu o primeiro vídeo, tá ligado que foi um processo demorado, né? Mas essa aprovação foi dada, até porque eram animais, né? Não eram formas de vida conscientes, e com isso, vamos dizer assim, iria inclusive ajudar a resolução do problema dos orianos, mas também a evolução do próprio planeta, né? A questão é que, como eu falei, os Greys estavam pintando o pior cenário possível, né? Então, na tentativa de pintarem o pior cenário possível, eles começaram a, vamos dizer assim, pensar que, tá, beleza, a gente não vai conseguir resolver esse problema da nossa transmutação, então vamos criar um corpo sintético para poder, quando a hora da minha morte chegar, eu simplesmente pegar minha consciência e transferi-la para um outro corpo, tá? Quando eu digo corpo sintético, tá, galera, não é um boneco de borracha, não, tá? É sintético, mas é biológico. Se é que dá para entender, entendeu? Mas enfim, esse corpo sintético, cujo qual os orianos precisariam criar, ele precisava ser um corpo forte o suficiente para suportar a sua capacidade energética, que tivesse condições, vamos dizer assim, neurológicas o suficiente para processar toda a sua cadeia de informações, né, como um computador, e também que, vamos dizer assim, se não se desgastasse tão rapidamente, para poder eles assim terem tempo de ir transferindo a sua consciência para outros corpos e poder assim ter, vamos dizer assim, um desfecho melhor para essa condição enquanto não conseguissem chegar ao processo de transmutação resolvido. Para quem não tá ligado, tá, gente, quiser ter um exemplo, existe uma série na Netflix que eu posso dar como exemplo, né, que ela aborda um pouco sobre esse processo de transferência de consciência, né, o que é bem, vamos dizer assim, bem louco pensar que os Greys estavam indo por esse caminho, né, e essa série chama Altered Carbon, né, ou Carbono Alterado, para quem quiser a versão em português aí. Né? Ela basicamente trata essa versão da imortalidade como se a humanidade tivesse chegado num nível aí de imortalidade, justamente graças a uma tecnologia alienígena, e aí ela pega a sua consciência, ela grava nos disquinhos, e esses disquinhos você tira e insere no outro corpo, da mesma maneira que você pegaria, por exemplo, um CD do seu carro e espetaria no aparelho de CD da sua casa e pronto, você ia só mudar o disco de lugar, entendeu?
Então, mais ou menos seria a mesma pegada, só para vocês terem aí como nível de exemplo o que os Greys estavam buscando. É claro que isso não era a solução e é claro que isso não ia dar certo, como não deu, né? Mas vamos dizer assim, todos os processos que os Greys fizeram acabaram desencadeando na formação da raça dos homens, tá? E aí nessa hora, quando eu falo isso, é a hora que o pessoal fala assim: poxa, Pierre, peraí. Está dizendo então que na verdade não foi Deus quem criou os homens, foram os Orianos? Acertou, miserável. Sim. Não foi Deus quem criou os homens, foram os Orianos. Então eles seriam talvez os co-criadores, né? No nosso caso, sim, tá? Mas o fato é que os Orianos não podiam errar tanto quanto eles erraram, né? Por quê? No afã de fazerem esse corpo mais preparado para sua alteração de consciência, eles começaram a observar aqueles primatas, né, e começaram a fazer algumas modificações genéticas, como verdadeiros cientistas geneticistas aí talvez fariam, tá? E uma das primeiras coisas que eles observaram foi a necessidade de deixar aquele corpo mais harmônico, né? Porque assim, tipo, o cara não era um Grey, né? Tudo bem, os Greys não são muito bonitinhos, né? Pelo menos pra gente. Acredito que eles devam achar a mesma coisa de nós, né? Mas ele não ia pegar, por exemplo, a consciência dele, tirar de um corpo de ser e pegar e transferir para um ser que andava quase como um quadrúpede, tá? Que fique claro, tá, gente? Esse primata que eu tô falando não é macaco, tá? Não é que tipo o ser humano veio do macaco, tá? Até porque se fosse assim a gente não teria mais macacos, né? Exceto o Tony Ramos, né? Que o Tony Ramos parou no meio do processo e virou Super Saiyajin 4. Piada bem nerd essa, né? E se um dia o Tony Ramos vier assistir o meu vídeo, né? Não fique bravo, é só uma brincadeira, tá? Bom, se bem que eu não sei porque que o Tony Ramos iria assistir o meu vídeo, né? Mas tudo bem. Bom, voltando pro assunto, a minha cabeça sempre com essas imaginações muito férteis, né? Mas enfim, voltando pro assunto, a questão é que esses primatas, eles tinham um corpo corcunda, né? Como qualquer primata, andavam basicamente sobre as 4 patas, né? Porque arrastavam os braços no chão e tal. Muito parecido, por exemplo, com a condição de um gorila, vamos dizer assim. Então, deixar o corpo mais ereto foi o primeiro passo, fazendo com que eles deixassem de andar sobre 4 patas e começassem a andar de forma ereta, né? Depois foi feita algumas modificações genéticas na parte cerebral e na caixa craniana para deixar o crânio mais harmônico e também a capacidade cerebral maior, né? Não sei se os seres de Orion sabem muito sobre terem crânios harmônicos, uma vez que, olha o cabeção. Mas, enfim, né? Quem sou eu para julgar? Se bem que, assim, o trabalho deles foi bem interessante, mas foi outro fiasco, foi um grande fracasso, porque todo esse trabalho genético, toda essa modificação genética, toda essa questão de trabalho de geneticista foi muito bom para os humanos, né? Porque todo esse trabalho fez com que aqueles primatas deixassem de ser aquela raça de primatas e evoluíssem para se tornarem ali o nosso ancestral, né? Nossa, quase que não sai. O homem de Cro-Magnon, né? Ou de Neandertal, como a gente chama, né? Aqueles primeiros homens lá atrás, antes do Homo sapiens e tal, esse amiguinho aqui.
Então, galera, o Homem de Cro-Magnon, ele foi ali, talvez o grande, maior primeiro avanço científico da parte dos Greys em cima dessa movimentação genética e dessa transmutação. Esses trabalhos não se encerraram, eles continuaram a modificação genética dos seres até chegarem, inclusive, na raça dos Homo sapiens, tá? Então, esse elo perdido que a gente tem entre o aparecimento do primata e aí depois o Homem de Cro-Magnon, né, ou Neandertal, e depois o Homo sapiens, né, sem esse elo perdido, ele é preenchido, então, pelo trabalho dos Greys, né. A questão é que todo esse trabalho genético, ele foi feito usando o que? A sua própria carga genética. E aí entrou um grande problema, porque a raça desses primatas, ela teve como carga genética o seu DNA, né, alterado pelo DNA dos orianos, e, portanto, eles herdaram a condição genética defeituosa dos orianos, que era o quê? O grau de mortandade. Pois é, os orianos não pensaram o suficiente de que utilizar o seu próprio gene para fazer uma manipulação genética em um outro ser iria passar esse defeito para frente, né? Uma vez que eles tinham perdido a capacidade transmutatória, o corpo estava se desgastando, eles acabaram passando isso adiante, e aí esses seres também morriam, né? E aí é claro que assim, teve muitos outros eventos que envolveram toda a questão do processo evolutivo até chegar nos dias de hoje, né? Como a queda de alguns meteoros, o deslocamento e também o inclinar do eixo terreno, que fez com que a Terra, que era um planeta de quarta dimensão praticamente, né, porque ela era terceira dimensão, quase quarta, passasse a se tornar um planeta de terceira dimensão, quase segunda, caísse vertiginosamente no seu processo de evolução, né, e portanto na sua carga evolutiva. Nesse momento em que os Greys estavam aqui fazendo todo esse processo de manipulação genética, pesquisando, devido à aprovação que eles tinham ganhado da Federação Interuniversal, uma série de outras raças de seres também já tinham vindo aqui e estavam no planeta pesquisando também, porque uma vez que eles conseguiram essa autorização, outras raças também vieram, mas não com a mesma finalidade, sim para ganho de tecnologia, para ampliar o seu conhecimento, pesquisar mais sobre minérios e coisas do tipo, né? E essas raças estavam aqui no planeta também quando do ocorrido dessas coisas, o que fez com que eles praticamente esquecessem quem eram, e esquecendo-se de quem eram, começaram aí um processo que foi o que levou o planeta a virar a bagaça que ele é hoje, que é o processo da miscigenação, né? E essa miscigenação, ela ocorreu não só entre a raça de seres diversos, né, tipo entre pleidianos, orianos, venusianos e afins, mas também com a própria raça dos homens que havia ali sido criada pelos seres de Orion, né? Essa queda desses meteoritos, essa inclinação no eixo terreno e o deslocamento espacial do planeta também mexeram com toda a condição energética do planeta e física, fazendo com que um monte de coisa que existia aqui no planeta, como plantas, frutos, alimentos e a própria água, passasse a ter a sua condição totalmente alterada, né? A água, que até então existia de uma maneira, passou a existir de outra forma e passou a ter o deutério na sua formatação, coisa que antigamente não existia. Então, todo o processo de mortandade que foi passado adiante pelos seres de Orion para a raça dos homens, acabou, na verdade, sendo ainda por cima, né, além de ser passado, influenciado por toda essa condição e também pelo deutério da água e outras coisas que fizeram com que esse desgaste ele acontecesse ainda mais rápido do que o normal. Então, raças que antes viviam por volta de 800, 900, 1000 anos, passaram a morrer muito mais cedo, e isso se tornou um problema sério que fez com que a Federação Interuniversal tivesse a necessidade aí de criar, sim, as coroas espirituais para poder
enfim, dar um jeito nos processos reencarnatórios e criou-se toda essa dinâmica encarnatória que a gente conhece hoje. Mas isso, digamos que naquele primeiro momento foi um samba do crioulo doido enquanto tudo estava acontecendo, porque foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? A verdade é que assim, o que eu posso dizer, galera? Não tenham raiva dos nossos amiguinhos aí dos seres de Orion, porque embora eles tenham feito muita cagada, né, eles fizeram muita besteira, eles fizeram isso porque eles estavam tentando resolver um problema que eles criaram, né, na sua raça, que eles acabaram desenvolvendo. E assim, eu até entendo, né, o ponto de vista deles. Eles estavam com medo, né, porque imagina você, um ser que nunca morreu e nunca ouviu falar sobre morte no universo antes, perceber que não só você, mas toda a sua raça era a primeira no universo a começar a sofrer deste tipo de problema. O que você faria? Será que no lugar de você e deles, né, você, amiguinha aí que tá do outro lado, não faria igual? Ou talvez até pior, levando em consideração, bom, a mente humana, que é bem pior do que a de um ser de Orion? Eu acho que talvez a gente fizesse pior, não é verdade? É verdade. Bom, o fato é que eu particularmente falando, é difícil dizer, sabe? Eu tenho um misto de sentimento antes aos seres de Orion, né? Porque eu entendo que eles fizeram muita besteira, né? Mas ao mesmo tempo, talvez o fato de eles não terem feito tudo isso não teria desencadeado, por exemplo, no momento que nós estamos vivendo aqui hoje na condição humana e podendo conversar um com o outro e interagir. Talvez fôssemos ainda primatas, né? Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. O homem macaco que não tem alma e nem coração. Lá atrás, vivendo como animais, né? Enfim, talvez o processo evolutivo do planeta Terra tivesse sido diferente, né? Mas talvez muito pior do que o que é. Então é difícil dizer, né? Além disso, eu conheço pessoas de Orion, né? Pessoas que eu conheço, que eu gosto, que eu prezo. Eu tenho amigos que são orianos, estão encarnados, né? Sabem que são orianos e tal. Meu filho é de Orion, né? E assim, são pessoas boas, né? Não são pessoas ruins. É claro que, vamos dizer assim, isso não interfere em toda a besteira que foi feita, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar, como eu falei, de se colocar no lugar do outro. Será que você não faria talvez diferente, mas diferente para pior? Vale pensar nisso, né? O fato, gente, é que, Per, mas você falou que hoje existem seres de Orion que são confederados. Sim, existem, né? Mas não esses que estavam aqui no planeta, porque esses que estavam aqui no planeta, com todo esse ocorrido, né, com todas essas situações que vieram a acontecer, fizeram com que eles ficassem presos no nosso planeta aqui. E não só os orianos, mas na verdade a raça dos outros seres que acabaram esquecendo quem eram também. Então é por isso que tem tanto ser estelar encarnado no planeta Terra, vivendo como ser humano, e que simplesmente não lembra de quem é, porque esqueceram, né? E assim, para você que está aí do outro lado, que está assistindo, se você quiser mais informação sobre isso, quiser saber mais sobre isso, Pierre, será que tem como você explicar um pouco melhor sobre isso? Eu tenho uma apostila, tá, inteira, formatada sobre isso, com todas as informações, desde a chegada dos orianos ao processo da modificação genética, a interação dos outros seres e tal, a miscigenação, tudo isso falando, é uma apostila de estudos, tá? Que se você quiser adquirir, eu vou deixar também aqui embaixo, nas descrições do vídeo, o meu Instagram. Lá no meu Instagram você pode mandar um direct para mim e falar comigo. E aí lá a gente acerta tudo direitinho. Eu posso estar disponibilizando essa apostila depois para você por e-mail, onde você pode imprimir, estudar, fazer os seus estudos e tal, né? Chama Não Somos Humanos essa apostila, né? E acho que pode ser uma boa para quem quer aí se aprofundar um pouco mais nesses assuntos, tá? Bom, galera, é isso, tá? Eu acho que eu falei o que eu tinha que falar. No próximo vídeo, então,
conseguimos encerrar aí o assunto dos Zorianos, né? Assim, os Zorianos que ficaram fora do planeta, né? Os que não vieram para a Terra, esses sim, eles se tornaram confederados, né? Ou seja, eles fazem parte da Confederação Intergaláctica hoje. E eles hoje recuperaram a capacidade transmutativa porque eles tiveram a ajuda de outras raças também, raças mais espiritualizadas, mais elevadas, conseguiram então resolver o problema da transmutação deles, né? Então os seres de Orion, que hoje fazem parte do grupo dos confederados, são os seres que nunca vieram no planeta Terra, na verdade. O que faz a gente pensar que, na verdade, acho que era mais fácil ter pedido ajuda do que fazer todo esse percurso para poder dar em porcaria nenhuma, né? Então, assim, caramba, coitado dos Zorianos. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Bom, galera, é isso, tá? Na semana que vem, então, vamos ter um outro vídeo dessa série dos Estelares, falando aí sobre outra raça. Eu vou falar sobre os nossos amiguinhos, então, outra raça que chegou aqui logo depois dos seres de Orion, os ursinhos carinhosos do universo, né? Nossos amiguinhos amorosos e tal, que são os venusianos, beleza? Bom, então, acho que é isso, né? Se você curtiu e chegou até aqui, eu peço para você, então, aquele likezinho esperto, deixa aqui embaixo o seu gostei, né, no videozinho, isso ajuda a gente. E se puder também, compartilhe nas suas redes sociais, que isso também ajuda a divulgar o canal e o vídeo para o maior número de pessoas possíveis, o que é o nosso maior intuito, na verdade, aí, tá? E também, se puder, tá, gente, eu gostaria de pedir para que, se vocês puderem, deixem seus comentários aqui embaixo do que vocês estão achando, se vocês estão gostando da série, se vocês estão gostando das informações. Isso é importante para mim, esse feedback. Ele me ajuda a saber se eu estou indo no caminho certo ou não, tá? Para poder ter um parâmetro para saber como fazer os vídeos melhores daqui para frente, tá? O canal aqui é para vocês, então todas as vezes eu vou estar sempre tentando fazer os vídeos para trazer o melhor nível de informação para vocês e o vídeo na melhor qualidade possível. Então é isso, ok? Valeu, galera, então é isso, uma boa noite a todos. Um abraço. Eu espero que vocês tenham gostado das mudanças que eu estou implementando no canal, como a nova vinheta e outras coisas, tá? Se quiserem deixar sugestões também, vocês podem deixar sugestões para mim lá no Instagram, tá? Podem me seguir lá, para quem não segue, é o @verdadesocultas2032. E é isso. Um abraço a todos, até semana que vem e fiquem na luz. Até a próxima. Até mais.